Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um anime da temporada. Mais um aí que eu acho que vai ser meia bomba, porque essa temporada aí vai estar fraca, tá? A não ser pelo One Punch Man, né? Que não tem como ser ruim. Então, bora pra mais um resumo aí. Se você puder, deixa o like e se inscreve. Vamos lá. Hoje é o dia da cerimônia de despertar de classes de trabalho das crianças da vila. E todo mundo tinha expectativas altíssimas em relação a Arrow, já que a sua mãe era uma espadachim lendária e seu pai um arquimago poderoso. Então a lógica era que ele ia ganhar uma classe incrível. Mas quando chega a vez dele de ser abençoado pelo sacerdote, em vez de aparecer uma visão com o título da classe, tudo que ele vê é um branco. O sacerdote fica pasmo, porque isso quase nunca acontece. Em casos assim só pode significar uma coisa: o nosso prota tá perdido, condenado, desempregado para sempre. As classes são bênçãos que permitem que a pessoa se especialize numa profissão e ganhe habilidades para crescer, ou seja, algo muito importante. A família inteira tinha passado a manhã inteira praticando com o Arrow, achando que ele ia receber uma classe lendária. Dá pra imaginar o choque quando viram que ele seria sem classe. Mesmo assim, eles continuam amando o garoto. Então já começam a cancelar os planos de aposentadoria e dizem que ele pode viver de boa no porão da casa pro resto da vida, se ele quiser, é claro. Só que o nosso prota não tem nenhum interesse em virar um morador de porão. Todo mundo acha que ele vai acabar virando um vagabundo por não ter classe, mas ele mesmo não vê isso como um grande problema. Claro, teria sido legal ganhar uma profissão que o deixasse forte de imediato, mas ele já vem treinando espada com a mãe há anos, e o fato dela ainda não ter matado ele sem querer com a sua força absurda deve significar que ele realmente está ficando melhor. Por isso ele não deixa se abalar, mesmo que leve muito mais esforço para chegar ao nível dos outros. O nosso prota tá disposto a continuar tentando até ficar tão forte quanto os pais. A sua família fica feliz em ver que ele não perdeu a esperança e começa a encher ele de elogios, dizendo que ele ainda vai se tornar um cara famoso no futuro e dar pra um cara legal. O Arrow agradece o carinho, mas ele já quer voltar pro treino, então ele segue sozinho pro campus. Lá ele ouve um barulho de espadas se chocando e vai ver o que tá acontecendo. Então encontra dois garotos da vila testando as suas novas classes de espadachim em um duelo. Logo um deles percebe que o nosso prota tá observando de longe e pergunta o que ele tá fazendo ali, já que aquele não era lugar para um fracassado sem classe. O Aaron responde que não existe nenhuma regra proibindo ele de treinar por ali, então só queria praticar em paz. Os garotos pareciam realmente decididos a mostrar quem mandava pro Aaron, então eles dizem que vão ser legais em mostrar pra ele do que alguém com classe é capaz. Nisso os dois voltam a lutar na frente dele. A técnica deles é ridícula, mas ele reconhece que é curioso ver como as habilidades de espadas funcionam de verdade. A primeira skill que qualquer pessoa com a classe de espadachim recebe se chama esgrima básica e permite balançar uma espada de forma decente, mesmo sem nunca ter pegado numa na vida, o que claramente era o caso daqueles dois. Nisso Aaron pensa que talvez ele consiga treinar bem se lutar contra eles, então ele interrompe e diz que gostaria de duelar. Os garotos ficam ofendidos só de pensar que um sem classe teria chance contra eles. Mesmo assim eles aceitam o desafio, mas antes um deles pergunta se o Aaron tem a sua proteção divina. Essa bênção é algo que todo mundo nasce tendo, uma espécie de escudo que absorve dano até certo ponto. O Aaron confirma que tem, e os meninos ficam aliviados, já que isso significa que eles não precisariam se preocupar em matar o garoto sem querer. O primeiro parte pra cima do Aaron, certo que o esmagaria de cara, mas para sua surpresa o nosso prota se mantém firme, sem abrir nenhuma brecha em sua defesa. Desesperado, o menino chama o amigo pra atacarem juntos, mas o nosso prota percebe a jogada e desvia a tempo. Nem foi difícil de prever, já que o segundo gritou no meio do ataque surpresa. Mesmo assim, o Aaron vê ali uma boa oportunidade de se testar contra dois ao mesmo tempo, então ele avança contra eles. Em poucos segundos, os dois já haviam sido derrubados. Foi até mais fácil do que ele pensava. Qualquer pessoa sensata aceitaria a derrota, mas os garotos insistem que não valeu. Nesse momento, aparece um moleque ruivo e manda os dois pararem de choradeira, lembrando que em um campo de batalha real não existem segundas chances. Os outros não discutem com ele, o que mostra que era alguém respeitado. Nisso ele se aproxima do Aaron e admite que para um sem classe a sua habilidade com a espada era impressionante, mas avisa que só venceu porque enfrentou dois fracos. Logo, os meninos revelam que o ruivo é filho do Capitão Evans, o chefe da guarda da vila. O Aaron reconhece o Evans, já que o homem às vezes aparecia na sua casa para pedir ajuda à mãe dele em caçadas contra demônios, mas olhando bem, o garoto não parecia em nada com o capitão. Então por um instante o nosso prota quase solta a piada de que devia ser adotado, mas ele decide não cutucar na ferida. O ruivo estava ali por orgulho. Todo mundo dizia que a mãe do Aaron era mais forte que o seu pai e ele não aceitava isso, e para provar o contrário, ele treinava todos os dias desde que despertara sua classe há um ano atrás e já dominava
as técnicas intermediárias da espada. Ele acreditava que os filhos herdavam as habilidades dos pais e queria mostrar que Evans era o verdadeiro mais forte. O Aaron, porém, rebate dizendo que isso não fazia sentido nenhum e que ele só estava irritado porque a sua mãe era mesmo mais forte do que o pai do ruivo, mas como nunca recusa um bom desafio, ele aceita o duelo. Os dois começam a trocar golpes em alta velocidade, deixando os outros garotos de boca aberta. O Aaron consegue acompanhar bem, embora perceba que o ruivo era realmente mais forte do que os anteriores. Ainda assim, a raiva do garoto atrapalhava sua concentração. Em um momento de descuido, após um golpe amplo, ele ficou totalmente exposto. O Aaron aproveita e avança, mirando no seu pescoço, mas no último instante, o ruivo ativa uma habilidade especial, o corte duplo. O primeiro golpe é bloqueado por Aaron, mas o segundo acerta em cheio seu abdômen, lançando-o contra a parede de tijolos. Apesar disso, o ruivo fica surpreso dele ter bloqueado o primeiro ataque daquela distância. No fim, porém, o Aaron estava caído e o ruivo declara vitória. O Aaron pede uma explicação e ele explica que o corte duplo é uma skill que permite desferir 2 ataques em um só movimento, e reconhece que o Aaron lutou muito melhor do que esperava, mas reforça que alguém sem classe nunca poderia superar uma habilidade dessas. Só que o Aaron leva isso como desafio pessoal e promete encontrar uma forma de vencer. Dias depois, a sua irmã tenta acordá-lo, mas ele ignora, já que não é muito fã de manhãs. Ela ameaça beijá-lo no rosto se ele não levantar, e isso é o suficiente para fazê-lo sair da cama. Durante a refeição, perguntam se ele pretende continuar o seu treinamento especial, e ele confirma, mesmo com a irmã tentando convencê-lo a descansar um pouco. Mas o Aaron não queria parar até ficar mais forte. No quintal, a sua outra irmã mostra um baú cheio de espadas quebradas, todas destruídas por ele no treino. Isso prova o quanto estava se esforçando, e na opinião dela, era melhor deixá-lo seguir nesse ritmo. Enquanto isso, na floresta, o Aaron testava sua versão própria do corte duplo, que finalmente havia dominado. Depois de analisar cada detalhe do golpe do ruivo, ele conseguiu replicá-lo à sua maneira. Um goblin que assistia escondido decidiu atacá-lo sozinho, e o Aaron o derrota em segundos com um corte no peito. Logo em seguida, ele ouve um rugido de um monstro enorme, e está prestes a recuar para pedir ajuda, mas o grito de uma criança muda sua decisão. Ele corre até o local e encontra o ruivo, gravemente ferido e preso contra a árvore por um goblin. Esperando o momento certo, o nosso prota desfere um corte duplo no monstro e o mata na hora. Depois ajuda o ruivo a se recuperar com água benta. Aliviado, o moleque agradece, mas logo pergunta como ele conseguiu usar aquela técnica, e o Aaron explica que apenas observou bastante, pegou o padrão e reproduziu. Na verdade, ele até deveria agradecer ao ruivo por ter usado tanto golpe contra ele, o que facilitou muito a sua aprendizagem. Chocado, o ruivo ainda insiste que a sua versão com a skill era ainda mais forte, então desafia o Aaron para outro duelo ali mesmo. Os dois se enfrentam novamente, e o Aaron não só consegue igualar o corte duplo, como ainda adiciona um terceiro golpe, pegando o rival desprevenido. O ruivo fica no chão atônito, enquanto nosso prota sai confiante, sabendo que havia superado o garoto. Dias depois, durante o jantar, a sua família comenta que o filho de Evans partiu para Breia, a cidade das espadas, para treinar. O Aaron desconfia que a sua derrota foi o motivo, mas a ideia de uma cidade inteira dedicada a espadachim soa tentadora. Alguns anos depois, o nosso prota resolve pegar uma carroça que estava indo em direção a Brésia. Dentro dela, ele acaba conhecendo um homem e uma mulher que também estavam a caminho. O cara era um bárbaro e a garota usava espadas duplas. Ela logo sugere que eles formem uma dupla, mas o bárbaro recusa na hora, dizendo que odeia trabalhar com gente que usa roupas chamativas para lutar. Nisso, a guria fica ofendida e retruca que a classe dela é baseada em velocidade e esquiva, então ela não precisa de armadura pesada. Além disso, o vestido ajuda, já que a maioria dos oponentes fica distraído encarando ela aí, mano. Vocês sabem por que motivo. Os dois estão prestes a começar uma briga feia, mas o motorista interrompe e pede um favor. Já que eles têm classes avançadas, eles podiam dar uma ajudinha agora, porque a situação complicou. Nisso, quando eles olham para frente, eles percebem que o caminho está bloqueado por uma horda de orcs e não tem como desviar. O bárbaro então já entra em desespero, já que só um grupo inteiro daria conta de tantos orcs, e ele sabe muito bem que não tem condições de lutar sozinho. A garota também não pensa duas vezes e já sai correndo, sem nenhuma intenção de arriscar a pele pelos outros. Parecia então que todo mundo da carroça estava condenado, até que o nosso prota entrou em ação. Ele salta do veículo e começa a enfrentar a horda, derrubando os orcs um atrás do outro. O motorista então fica impressionado porque ele reconhece a habilidade que o Arrow usou, o passo do relâmpago, uma técnica super versátil, mas praticamente inútil quando o usuário é cercado. Ele então se pergunta qual é o plano do Arrow nessa situação, mas à medida que os orcs se aproximam, o Arrow começa a
girar o corpo e aplicar cortes rápidos e precisos. E o motorista não acredita no que vê. Aquele era o baile da espada, uma habilidade exclusiva da classe Princesa da Espada, que só pode ser obtida por mulheres. Pouco depois, o nosso prota finaliza o Rei Orc com uma estocada na cabeça, acabando com a batalha. E todos ficam aliviados e agradecidos. De volta à carroça, o garotinho que estava atrás pergunta a Arrow qual era a sua classe, já que as suas técnicas eram incríveis. Mas a surpresa vem quando ele revela que não tem nenhuma. 5 anos antes, quando Arrow aprendeu sozinho o golpe das lâminas gêmeas, a mãe dele quase não acreditou. Ela estava convencida de que o filho seria um fracasso sem classe. Mas o Arrow explicou que conseguia aprender habilidades apenas com o treino e esforço. Na época, ele até pediu para a mãe ensinar algumas técnicas da Princesa da Espada, para ver se ele conseguia reproduzir. E também contou que queria treinar um tempo em Breia, mas a mãe dele mal prestou atenção. Ela estava ocupada demais comemorando que o filho não seria um inútil afinal. No presente, a carroça chega aos portões de Brésia, e o motorista acorda o nosso prota e avisa que eles chegaram ao destino. A cidade estava cheia de espadachins e classes avançadas, então o garoto poderia aprender bastante ali. Antes de sair, o Aaron pergunta se o motorista também tem uma classe avançada. O homem tenta desconversar, dizendo que é só um motorista, mas é óbvio que não é verdade. Alguém comum não teria reconhecido tão facilmente as técnicas que o Aaron usou. No fim, o homem admite que é um cavaleiro sagrado, mas que de vez em quando trabalha como cocheiro para fugir das lutas constantes do cargo. Ele ainda dá um conselho, já que é a primeira vez do Aaron numa cidade grande, ele devia se juntar a uma guilda o quanto antes. A mesma história de sempre, né? Ele só recomenda que o nosso prota tenha cuidado com a escolha, porque há algumas guildas bem problemáticas por aí. Depois que o motorista parte, o nosso prota segue para procurar uma guilda. Muitas estavam recrutando, mas ele queria escolher a melhor. De repente, uma garota loira se aproxima por trás, tentando esbarrar nele de propósito, só para puxar conversa. Mas o Aaron desvia sem esforço e ela acaba caindo de cara no chão. Incrédula, ela logo pensa que se ele conseguiu evitar sem nem olhar, esse cara deve ser mesmo talentoso. Ela então se levanta e faz uma proposta. Ela quer que ele entre no seu grupo e até mostra um contrato de inscrição, mas o nosso prota recusou na hora. Ele até queria uma guilda, mas se ela precisa de truques desesperados para recrutar, então a guilda dela deve ser bem ruim. E ele tava certo, mano. Mesmo assim, a guria insiste e chega a oferecer um encontro se ele aceitar, mas o nosso prota já corta ela aí, mano, dizendo que ela é tão reta quanto a irmã dele e por isso não tem interesse. E antes de ir embora, na cara de pau ele pede que ela indique uma guilda que preste. A guria fica irritada, mas é generosa, então ela fala que a melhor guilda é a Black Blade, que fica logo ali. O Arrow segue a dica e encontra a sede, mas a fila para se inscrever é enorme. Quando chega a sua vez, o atendente explica que é preciso ter uma classe avançada para fazer o teste de aptidão. O Arrow diz que é sem classe e o cara já cai na gargalhada, expulsando ele da fila e chamando o cara de perdedor. Ele tenta em outras guildas, mas o resultado é o mesmo. Todos verificam a sua carta de status e o rejeitam. A esperança então renasce quando ele lembra da carta de recomendação que a mãe dele deixou. Se ele levasse ao antigo grupo dela, ele poderia ter uma chance. Nesse momento, a loira aparece de novo insistindo que ele entre no time dela, quase de joelhos de tanto desespero. O grupo dela estava prestes a ser dissolvido por falta de membros, mas o nosso prota continua negando, mano. A guria no desespero chega a se oferecer para lamber a sujeira das botas dele se ele aceitasse. Porém, quando olha pra cima, o nosso prota já tinha ido embora e a multidão em volta ria da cena. Mais tarde, o Aaron segue andando até chegar perto da guilda antiga da sua mãe, mas não tem certeza de qual prédio é. A loira aparece de novo e convida o cara para conhecer o grupo dela, dizendo que era ali pertinho. Ele olha e fica surpreso. O prédio parecia bem estruturado. Ela então explica que o nome do grupo dela é Dragonfang, mas que estava em decadência. Já foram uma guilda famosa, mas hoje eram considerados os mais fracos. Mesmo assim, ela acreditava que poderia voltar ao topo. O nosso prota fica chocado, porque esse era exatamente o nome da guilda da mãe dele. Já que isso é uma coincidência, entanto, ele resolve ouvir a proposta dela e entra. Lá dentro, ela leva ele até uma sala de espera, mas lá encontram o pai dela totalmente acabado. O homem olha para o Arrow e diz que ele não deveria perder tempo ali, pois a guilda já era, e sai antes que a filha pudesse falar alguma coisa.
A garota explica que o pai já foi um dos melhores espadachins de Breya, mas depois que perdeu um braço nunca mais foi o mesmo. O Eren poderia facilmente desistir depois de ver o estado do líder, mas ao contrário, mano, ele diz que ainda quer entrar, afinal nenhuma outra guilda iria aceitá-lo mesmo. A garota fica feliz e logo entrega um contrato para ele assinar. Com isso, o nosso prota se torna oficialmente membro da Dragon Fang. Só então ela percebe que nem perguntou a classe dele, e quando olha a ficha e vê sem classe, ela pensa que é piada, mas o Eren mostra o cartão como prova. A guria logo fica em choque e logo ameaça que ele anule o contrato, já que nenhum grupo quer um sem classe. O problema é que sem um membro útil, eles nunca venceriam o torneio e não teriam como pagar as dívidas. Nesse momento, outra integrante entra na sala, a Lena. Ao ouvir que o novo novato era sem classe, ela percebe de quem se trata. Eren não a reconhece de imediato, mas a Lena lembra ele. Eles treinaram juntos na vila. Ele insiste que nunca treinou com uma garota, só com o filho do Capitão Evans, mas a Lena corrige. Evans nunca teve um filho, apenas uma filha, que era ela. Então o nosso prota entende a confusão. Ele logo pede desculpas, dizendo que ela mudou bastante, enquanto fixa o olhar, você sabe onde, mano. Esse cara eu não sei não, mas é safado, mano. A Lena fica corada, mas ainda assim o desafia para uma luta, já que treinou por 5 anos para superá-lo. Nisso os dois vão até o campo de treino e o duelo começa. A Lena lança um corte duplo e o Eren tenta revidar com a mesma técnica, mas ainda assim leva o golpe. Ele explica que embora ele copie suas habilidades, ela ficou muito mais forte esses anos, mas o nosso prota também evoluiu, e com um movimento veloz ele deixa apenas um pós-imagem e esquiva, revelando a técnica de espada da sombra suprema. Agora a Lena não consegue nem encostar nele. O Eren contra-ataca e a derruba, vencendo então a luta. A Lena tenta disfarçar, mas desaba chorando quando sai dali. Ela não acreditava que mesmo depois de tanto treino, ela ainda seria inferior a ele. O Eren e a loira decidem dar um tempo para ela se acalmar, e então voltam para a sala principal. Lá o nosso prota pergunta mais sobre a situação da guilda. Resumindo, mano, eles estavam endividados e precisavam vencer o próximo torneio para pagar tudo. O problema era que precisavam de 3 membros e só tinham 2 pessoas fixas até agora. O Eren concluiu então que apesar da desvantagem, dava para encarar. Afinal, ele gostava de um bom desafio. Na manhã seguinte, o Eren acorda e se reúne com a Lena e a Lilia para discutir os próximos passos da guilda. Agora que todo mundo tá presente, a Lilia anuncia que a Dragon Fang finalmente tem 3 membros, o suficiente para participar da batalha em equipe. Então, eles vão entrar no torneio da guilda, que acontece nesse fim de semana. Ela explica que o campeonato é no formato de eliminação 1 contra 1, e cada equipe pode ter no máximo 5 pessoas. A Lena fica meio preocupada, mano, já que eles vão apenas com 3, mas a Lilia garante que não vai ser tão difícil, afinal ela e Helena são rank B, então contanto que eles não peguem o adversário rank A, tá tudo certo. É a primeira vez que o nosso prota ouve falar desse sistema de ranking, então a Lilia faz um resumo. Existem 4 níveis que medem a força dos espadachins. Entre os 500 de Brésia, só 20 são rank A, enquanto Lena e Lilia estão no rank B. O Eren ainda não tem classificação, mas como venceu a Lena, a Lilia deduz que ele deve ser pelo menos rank B também. Ou seja, se eles não tiverem azar no sorteio de partidas, tem uma boa chance de vencer. Falando nisso, os confrontos já devem estar no quadro de avisos do Coliseu, então a Lilia decide ir lá para conferir. Enquanto isso, a Lena se levanta para treinar até a Lilia voltar, mas o Eren a chama de volta. Ele quer pedir um favor. Ele pergunta se além da força bruta, ela tem alguma outra habilidade. A Lena responde que sim, uma chamada Guts, que basicamente faz a proteção divina dela durar bem mais tempo. O Eren então pensa um pouco e conclui que essa habilidade seria perfeita para ele em combate, então ele pede para a Lena bater nele repetidas vezes. Ela fica vermelha na hora, achando que ele tá sugerindo algo meio indecente, mas ele explica que não é nada disso, mano. Sai pra lá, sua pervertida. Ele quer apanhar porque acha que o Guts é uma habilidade ligada à resistência. O melhor jeito de aprender seria aguentando pancada sem usar proteção divina. A Lena o chama de maluco, já que todo mundo sabe que habilidades são bênçãos da deusa, ligadas à sua classe, mas o Eren lembra que ela mesma já ouviu copiar técnicas de lâmina dupla e sombra, então por que essa também não? Pra provar, ele pede para ela emprestar a espada. A Lena entrega, mas não entende o que ele vai fazer com aquilo. A espada dela é feita sob medida e pesa 5 vezes mais do que o normal, impossível de manejar sem habilidade de força bruta. Só que o nosso prota prova o contrário, ele desembanha e balança a lâmina como se fosse leve. A Lena fica chocada, e a Sophie acha que embora a habilidade de força bruta deixe alguém mais forte, treino pesado também faz diferença, e o nosso prota treina há anos. Reconhecendo que estava errada, a Lena aceita ajudá-lo, mas avisa que se for para bater nele,
ele, ela não vai pegar leve. Pouco depois, a Lilia volta correndo com más notícias. Eles vão enfrentar a Black Bait Guild, e os caras têm 8 membros rank A. Mesmo assim, a Lilia continua confiante, só que enquanto discursa, percebe que a Lena tá literalmente descendo o braço no Arrow. Ela se defende, dizendo que foi ele quem pediu, e mesmo todo machucado, o nosso prota só pergunta o que tem pro almoço. Nisso chega o dia da competição, e quando o grupo chega ao Coliseu, houve gente comentando que o Dragon Fang deu azar de cair contra a Black Bait. Dizem que o Dragon Fang já foi uma das melhores guildas, mas ninguém quer apostar neles. Todo mundo tá apostando na Black Bait. Lilia logo se irrita, mas Lena segura para evitar mais confusão. O Aaron, por outro lado, nem liga se acreditam nele ou não, só fica surpreso ao saber que dá para apostar nas lutas. A Lena então explica que as partidas do Coliseu sempre tem apostas, e as chances deles são de 20 contra 1. A Lilia fica logo braba, mas vê isso uma chance de ganhar dinheiro, já que se perderem, a guilda tá ferrada de qualquer jeito. Então ela decide pegar outro empréstimo usando o prédio da guilda como garantia para apostar em si mesma. E nesse momento, o Aaron finalmente entende como essa guilda ficou tão endividada. É muita falta de competência, mano. De repente, como sempre, nada de surpresa, o homem começa a rir atrás deles. É Jorge, o mestre da guilda da Black Blade. Ele diz que só veio desejar sorte, já que é triste ver um antigo rival cair tanto, e ainda provoca dizendo que ouviu falar que eles aceitaram um sem classe no grupo. A Lilia logo rebaixa dizendo que isso não é da conta dele, mas Jorge admite que manipulou o torneio para garantir que lutariam entre si. Segundo ele, isso até ajuda a Dragon Fang. Enfrentar uma guilda famosa vai atrair atenção e pode render uma boa grana se conseguirem vencer, o que ele duvida muito. Logo então chega a hora do grande evento. O Aaron e os outros entram na arena. Ele percebe que Jorge nem vai lutar, o que faz ele achar que talvez o cara esteja pegando leve, mas Lilia e Lena explicam que o time da Black Blade está cheio dos melhores rank A. Vai ser uma batalha dura, e isso só anima o Arrow, já que ele quer ver novas habilidades. Nisso a Lilia lembra que o futuro da guilda depende dele, então é bom levar a sério. O primeiro oponente é Gil, um duelista ágil. Quando o narrador anuncia Arrow como sem classe, o público começa a murmurar. Ninguém acredita que um cara assim tenha coragem de competir. Gil se sente insultado de ter que enfrentá-lo. Nisso, assim que a luta começa, o Gil usa um golpe rápido e atravessa o peito de Arrow, ou assim parece, até perceber que era só uma imagem criada pela habilidade de sombra. Ele tenta se adaptar, mas comete um erro, acha que o Arrow só consegue usar 3 clones. Depois de eliminar os 3, ele baixa a guarda e leva o golpe final. Gil cai desacordado e o público vai à loucura. Lilia e Lena sabiam que o nosso prota era forte, mas não esperavam que ele vencesse com tanta facilidade. O público logo fica chocado, e o Arrow só consegue pensar em como não conseguiu entender direito a técnica de estocada do Gil, algo para treinar depois. O segundo adversário é um espadachim de 2 lâminas, mas o nosso prota derrota com um golpe só. O terceiro é um bárbaro, ele tenta surpreender o Aaron com um chute, mas o nosso prota desvia e o finaliza com um corte no pescoço. Lena mal acredita que ele derrotou 3 rank A seguidos, e a Lilia já sonha que ele vença todo sozinho. O quarto inimigo é um portador de escudo, com uma defesa absurda. Ele acusa o Arrow de mentir sobre ser um sem classe, mas o nosso prota responde que isso é tudo fruto do bom e velho muito esforço. O cara logo ri, dizendo que esforço nunca vence uma classe, até tomar um chute e perder o escudo. Surpreso, ele reconhece o golpe, e Arrow explica que copiou o bárbaro anterior, pega o escudo do chão e o nocauteia usando a própria técnica dele. Esse cara é brabo, mano, nosso prota é brabo, tá? A plateia então começa a desconfiar que o Arrow esteja fingindo ser um sem classe, e pedem a sua desclassificação. Os organizadores então pedem ao comitê de guildas o seu registro oficial, e a narradora confirma em voz alta: sim, mano, ele é realmente um sem classes. O público logo fica em choque. A Lilia, empolgada, diz que se soubesse disso teria apostado ainda mais, e a Lena começa a se preocupar com o vício da amiga. Chega então o último oponente, Masamune, claramente o mais perigoso. Ele tenta atrair o Arrow até a sua área de alcance e finalizar tudo com um golpe supremo, mas o nosso prota curioso resolve arriscar. Assim que Masamune ataca, ele some e reaparece atrás do inimigo, explicando que foi treinado por alguém ainda mais rápido. Então usa o furacão perfurante, uma técnica suprema que aprendeu com a mãe. Um único golpe e Masamune desaba. A vitória é do Dragon Fang. Lilia e Lena se olham sem acreditar que ganharam sem nem lutar. Lilia corre para abraçar o Arrow, mas ele desvia por reflexo. A irmã dele fazia isso direto. A Lena também abre os braços para abraçá-lo, mas logo percebe o que tá fazendo e se afasta, bem envergonhada. O Aaron diz que teria aceitado o abraço,
mas ele preferia que ela tivesse tirado a armadura antes para sentir o conforto macio. Enquanto isso, lá nas arquibancadas, Jorge assiste furioso e jura que vai se vingar da humilhação. Naquela noite, quando voltaram para a sede da guilda, a comemoração já começou na hora, mano, com muita bebida e risada. O Ero ainda tava meio chocado com o fato dessa Loli aí poder beber, mas ela logo disse que era uma mulher adulta, mesmo com aquele jeitinho pequeno. Ainda assim, ela não conseguia acreditar que o Ero tinha derrotado sozinho 5 espadachins de rank A da melhor guilda do país, e aí decidiu, ia dar um jeito de conquistar ele. Afinal, aquele garoto podia ser a sua chance de sair da pobreza e do anonimato. A Loli tentou pedir a mão dele em casamento, dizendo que podia realizar todos os desejos dele, né? Mas o Ero, sendo um Sigma que é, recusou na hora, dizendo que preferia alguém como a Ray. Na mesma hora, a Ray ficou meio vermelha e se levantou irritada, dizendo pro Ero parar de falar essas coisas só para rejeitar a Loli. Para com essas brincadeirinhas gostosas, meu querido. Mas o Ero falava sério. Ele perguntou por que ela achava que ele estava zoando, e a Ray lembrou que quando eram mais novos, ele a chamou de homem durante um treino de espada. Mas o Ero olhou bem para ela e pensou ao contrário. Afinal, dava para ver os dois bons motivos para discordar. A Loli então percebeu que a Ray nem tinha ideia da vantagem que tinha, então resolveu relaxar. Começou a passar a mão na perna do nosso prota, dizendo que ele devia estar exausto e que podia encontrá-la no quarto para relaxar um pouquinho. A Ray ficou toda sem graça e mandou ela parar de falar essas coisas, mas a Loli só deu um sorrisinho, dizendo que era só uma massagem depois de um dia puxado, tá ligado, né? Pra surpresa dela, o nosso prota respondeu que preferia receber uma massagem da Ray, e no caso dele significava ser espancado até não aguentar mais do campo de treino, enquanto tentava dominar a magia de reforço que a Ray usava com tanta facilidade. Nisso, a barulheira acabou acordando o pai da Ray, que desceu cambaleando de ressaca, reclamando do barulho e dizendo que eles não precisavam descontar a frustração de perder o torneio no meio da noite. A Ray então logo corrigiu, dizendo que eles tinham vencido, e logo contra a melhor guilda do país. O homem ficou surpreso, mas achou que o grupo rival tinha mandado só recrutas fracos. A Loli então o surpreendeu ainda mais, dizendo que os inimigos eram todos de alto nível e que o nosso prota derrotou todos sozinho. O pai dela ficou de queixo caído, encarando o garoto todo machucado, tentando entender se ele era mesmo tão forte assim. A Loli, empolgada, contou que tinha apostado alto e que, como era um varreu o time adversário, ela ganhou uma bolada. Agora estavam livres das dívidas e ainda tinham grana para sustentar a guilda, mas o pai dela não parecia meio animado. Disse que se o garoto fosse realmente tão poderoso, logo ele seria recrutado por uma guilda maior e mais rica. Mas a Loli garantiu que não precisava se preocupar, já que logo se casaria com o Ero. Assim ele seria da família. Ela quer dar o golpe do baú, mano. O Ero negou na hora e virou pra falar com o pai dela, dizendo que a Loli podia ser teimosa, mas pelo menos não era uma covarde que desistia de tudo. O comentário pegou na ferida do cara, mano. A carapuça serviu e o cara lançou um olhar mortal, mas o nosso prota continuou, dizendo que ele devia parar de se lamentar e voltar a agir como um homem, como um guerreiro, já que ainda tinha uma mão boa e podia empunhar uma espada. O homem perdeu a paciência e mandou ele calar a boca sobre assuntos que ele não entendia. Disse que um espadachim de 2 lâminas que não pode mais empunhar 2 espadas é só um peso morto. O Ero logo discordou, dizendo que mesmo sendo um espadachim sem classe, ainda estava lutando para subir na vida. O homem então o empurrou e voltou pro quarto. A Ray e a Loli logo correram para ver se o Ero estava bem, e a Loli aproveitou para se desculpar pelo comportamento do pai, agradecendo o que ele disse. Nisso, nosso prota respondeu que mesmo com um braço só e depois de tanto tempo parado, o pai dela ainda era incrivelmente forte. Um desperdício deixar tanto talento de lado. Pensando nisso, ele prometeu para si mesmo que faria o homem voltar a empunhar a espada. Ao ouvir isso, a Loli sugeriu que ele começasse treinando em algumas dungeons próximas da cidade. O Ero não fazia ideia do que eram essas dungeons, então a Ray explicou que eram cavernas subterrâneas cheias de monstros e armadilhas, perfeitas para ganhar experiência e aprender novas habilidades, algo essencial para o torneio do Deus da Espada. O Ero, é claro, não sabia o que era esse torneio, então ela contou que era uma competição anual onde os melhores espadachins do país se enfrentavam para provar quem era o número 1. A Loli então logo tirou um formulário e mandou o Eren preencher para participar, mas para o horror da Ray, ele rasgou o papel bem na frente delas. A Ray logo perguntou se ele não queria competir, mas o nosso prota respondeu que a Loli estava tentando enganá-lo. O papel era na verdade um contrato de casamento. A Loli deu risada, dizendo que era só uma brincadeira, mas o nosso prota já estava de saco cheio e aplicou um mata-leão nela para ver se ela aprendia uma lição.
Na manhã seguinte, a situação não parou. O Arrow acordou com a Loli tentando pular pra cima dele, mas ele desviou e amarrou ela na cama antes de sair. Mais tarde, o grupo foi junto às dungeons, onde a Loli explicou como funcionava o teletransporte pelos círculos mágicos. Cada um só podia ir até o andar que estivesse alcançado. Ela comentou com orgulho que tinha chegado até o level 12. Enquanto a Rey já tinha alcançado o nível 14, o Aaron decidiu na hora que iria junto com ela até lá, mas a Loli explicou que não era assim que funcionava. Para poder ir até um nível, ele precisava ter estado lá fisicamente. E isso acabou com o entusiasmo dele, já que queria enfrentar os monstros mais fortes logo de cara. Mesmo assim, a Loli disse para ele não se preocupar, pois conhecia um atalho que os levaria rapidamente aos andares inferiores. Nisso, eles concordaram com o plano, mas a Loli tentou separar o Arrow da Rey, dizendo que a Rey podia continuar a sua jornada sozinha, já que ele não precisaria de duas guias. Ela começou a arrastar o garoto para longe, mas o nosso prota não caiu nessa e chamou a Rey para ir junto. Assim que entraram no primeiro andar, foram atacados por dois cavaleiros de armadura. O Arrow sacou a espada para cima de um enquanto a Rey enfrentava o outro. Ele então se surpreendeu ao ver que os cavaleiros se moviam com tanta agilidade mesmo usando armaduras pesadas, mas nada que ele não pudesse lidar. Então, usando seu dash step, ele cortou a cabeça de um deles, só para perceber que a armadura já estava vazia e se movia com a energia mágica da masmorra. Mesmo sem cabeça, o cavaleiro continuou lutando. A Rey então avisou que eles não sentiam dor e nem tinham fraquezas reais. Então o nosso prota atacou as pernas, derrubando o inimigo no chão. Rey fez o mesmo com o dela e disse que precisavam se apressar, pois eles se regenerariam logo. Antes de prosseguirem, Aaron perguntou a Loli qual era a classe dela, e orgulhosa ela respondeu que era uma Facer, uma espadachim ágil, e prometeu ensiná-la o que quisesse, no campo de treino ou na cama. O Aaron, é claro, recusou de novo e seguiu em frente. Nisso, antes de entrarem no segundo andar, ouviram pedidos de ajuda vindos de uma porta próxima. Ao se aproximarem, viram um homem coberto de sangue, ajoelhado no chão implorando por socorro. A Rey sugeriu levá-lo de volta à superfície, mas o homem recusou, dizendo que os amigos dele estavam presos lá dentro, feridos por uma armadilha. Ele implorou que os ajudassem, e a Loli logo tratou de negociar um preço pelo resgate. Para a surpresa dela, o homem pagou uma boa quantia, dizendo que era dinheiro ganho em apostas. Mas o nosso prota percebeu algo errado. Andando atrás do sujeito, notou que alguém perdendo tanto sangue não teria forças nem para ficar de pé sem água sagrada, quanto mais para andar. As feridas eram falsas. Ainda assim, ele guardou a informação. Achou que a situação poderia ficar interessante. O homem os levou até uma sala secreta, onde havia um rastro de sangue e uma poça no centro, com uma única moeda de ouro. A Loli, atraída pela visão da moeda, foi pegá-la, mas um círculo mágico se acendeu sob os pés deles. Rey percebeu o truque na hora, enquanto o homem ria, dizendo que tinha sido pago para fazer esse servicinho fácil. Só que, para a surpresa dele, o círculo o teleportou junto com o grupo. Eles apareceram em um andar que nem a Rey conhecia, abaixo do nível 14, um nível que ninguém mais tinha visto. O falso ferido começou a tremer de medo, dizendo que ali era o andar mais profundo da masmorra, onde o lendário deus da espada vivia. De repente, um cavaleiro com uma armadura reluzente e encantada com todas as cores apareceu diante deles. A Loli não acreditou que fosse o verdadeiro deus da espada, achando que era só uma lenda, mas o nosso prota percebeu o perigo e empurrou a Loli pro chão no exato momento em que o cavaleiro lançou um golpe aéreo tão poderoso que rachou as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o inimigo avançou contra o Arrow, que conseguiu erguer a espada no último segundo, bloqueando o ataque. Nisso, nosso prota só sorriu. Era a chance perfeita para testar os seus limites. Usando uma técnica divina de passo rápido, encurtou a distância e começou uma sequência de golpes intensos que o cavaleiro bloqueava com maestria. A pressão foi tanta que o inimigo teve que se afastar, ativando uma habilidade que aumentou a gravidade do ambiente, forçando todos no chão. Mas o nosso prota se manteve firme. Aquilo não era novidade para ele. Lembrava dos treinos brutais com a sua mãe, quando mal conseguia ficar de pé. Só que dessa vez estava pronto. Usando uma moeda dourada, ele anulou o feitiço e criou uma brecha no campo de batalha. Aproveitando o momento, ele ativou a sua habilidade mais poderosa, o Infinity Break. O golpe foi tão intenso que partiu o cavaleiro em pedaços, deixando todos chocados. Depois de usar uma água sagrada para se recuperar, o grupo ativou um círculo de teleporte e conseguiu sair da masmorra em segurança. De volta à cidade, o pai da Loli estava bebendo em uma taverna, quando ouviu três idiotas conversando sobre como enganaram os novos membros da guilda Dragonfang, que provavelmente nunca voltariam. Rod se levantou furioso e destruiu a mesa deles com um soco, exigindo que contassem tudo, mas foi interrompido por George, que o chamou de bêbado inútil.
tudo. Na hora, o Rod percebeu que o George estava por trás de tudo e que as chances de sua filha estar viva eram quase nulas. Caiu de joelhos arrasado, desejando poder salvar a filha. Então uma voz familiar chamou a sua atenção e ao se virar viu a Lolly entrando pela porta junto com o nosso Prota e a Ray, conversando como se nada tivesse acontecido. Rod correu e abraçou a filha com força, agradecendo aos céus por ela estar viva. A Ray encarou o George dizendo que sabiam de tudo. O cúmplice dele tinha confessado o plano. George, com um bumbum político, negou tudo, dizendo que cada um é responsável por si mesmo dentro das masmorras. O Aaron achou que aquele argumento fazia sentido, mas Rod prometeu que ele não sairia impune. George apenas deu um sorriso cínico, chamou Rod de um bêbado fracassado e saiu da taverna. O nosso Prata só ficou observando-o ir embora, já imaginando os próximos truques que teria que enfrentar. Alguns dias se passam e agora a Lolly recebe um pergaminho com todas as primeiras chaves para o torneio. Para o seu horror, ela descobre que está no mesmo grupo que o nosso Prota, o que imediatamente acaba com o seu ânimo, já que isso significa que ela não tem a mínima chance de ganhar as eliminatórias e representar a sua guilda no torneio principal. O Aaron dá uma olhada no pergaminho que Ray estava lendo e percebe que ela está em um grupo diferente do dele. Ela agradece aos céus por isso, já que não teria nenhuma chance contra o nosso Prota. De qualquer forma, ela começa a rezar para que Deus a ajude a passar pelas eliminatórias sem grandes dificuldades. Enquanto o Aaron a provoca dizendo que ela tem problemas com o pai, a Lolly os interrompe, dizendo que precisam voltar para os calabouços para treinar. Mas o Aaron já tá tão entediado com os calabouços que ele só quer ir embora. A Lolly, por sua vez, tenta se fazer de fofa, dizendo que precisa de um homem forte para protegê-lo caso as coisas deem errado. Mas antes que possam sair, o Rod aparece na sala, enquanto pega sua filha e diz para ela se manter extra segura, já que nunca se sabe quando aquele safado do George vai decidir atacar novamente. A Lolly consegue ver o medo nos olhos do pai, então concorda seriamente em tomar cuidado antes de sair. Algumas semanas se passam e finalmente chega o dia das eliminatórias. Os combates começam enquanto o público vira nas muralhas, assistindo os lutadores se enfrentando em uma chuva de faíscas e golpes de espada. Aos poucos o grupo vai se afunilando à medida que as pessoas são eliminadas, e até a Lolly perde a sua luta antes de sequer encontrar o Aaron. Ela fica triste num canto, lamentando o resultado, pois pelo menos esperava chegar à final dessa vez. Mas o nosso Prota não se importa com os sentimentos dela, dizendo que ela estava se preocupando à toa, já que mesmo estando no mesmo grupo, ela teria perdido de qualquer jeito. E isso só deixa a Lolly mais triste, mas ela se recompõe e diz para o nosso Prota manter a guarda alta, pois a outra finalista do grupo deles tem uns truques especiais. O Aaron, no entanto, parece não estar muito preocupado e responde que já ouviu quase todos os truques nos combates dentro dos calabouços, então duvida que essa oponente consiga surpreendê-lo. A Lolly, no entanto, não tem tanta certeza e responde que a espadachim de cabelo vermelho é na verdade uma espadachim mágica, capaz de usar feitiços para reforçar a sua espada com mana e poder extra. E isso é algo interessante, já que o Aaron não esperava que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio focado em ser o melhor espadachim. Com isso, o locutor chama Aaron e a Lolly lhe deseja sorte. Ele sobe para a arena e se depara com uma garota de cabelo vermelho, que diz diretamente que é uma espadachim mágica e que essa classe é aceita no torneio, então ela não quer ouvir reclamações sobre a luta ser injusta por causa da magia dela. O Aaron, por sua vez, diz que não se importa e que o melhor lutador vai vencer a luta. Com isso, o lutador começa o combate e imediatamente a garota de cabelo vermelho começa a lançar bolas de fogo contra ele. O nosso Prota faz o movimento estilo Matrix, desviando de uns ataques 1 a 1, enquanto desvia e corta os outros. A garota espadachim mágica, no entanto, parece ter uma reserva infinita de mana, pois continua seu ataque sem parar. Ele logo tenta atacá-la, mas a menina consegue bloquear o seu golpe enquanto usa outra bola de fogo para empurrá-lo para trás. O Aaron começa a entender as habilidades dela e comenta que isso deve ser bem conveniente, poder alternar entre ataques a curta e a longa distância à vontade. Ela se gaba do seu talento, dizendo que um perdedor sem classe como ele nunca poderia derrotá-la, mas o Aaron responde que ela não é mestre de nenhuma dessas duas disciplinas, mesmo sabendo o básico de ambas. Isso a irrita profundamente e ela promete fazer ele engolir as suas palavras, usando a magia para imbuir o fogo em sua espada, tornando-a uma espada flamejante, afirmando que somente um verdadeiro espadachim mágico pode empunhar algo assim. Com isso, ela balança sua espada, fazendo com que a chama siga em direção ao Aaron, que simplesmente desvia calmamente e corta a chama. Mas até ele está tendo dificuldades para entender de onde virá o próximo ataque, devido aos movimentos erráticos dela. Ele reconhece o seu talento, dizendo que ela deve ter treinado bastante, mas logo ele fica parado em um lugar e ensina uma verdadeira lição de maestria, começando a desviar dos ataques de fogo sem sequer se mover. Então ele afirma que mesmo a técnica dela sendo básica, se ela fosse um pouquinho melhor que a Lolly, ela
poderia ser muito mais eficaz e problemática. Mas a esse nível, ela mal é melhor que um NPC, e isso deixa a garota completamente envergonhada. Antes mesmo que ela consiga entender o que acabou de acontecer, ele usa seu passo Blink para aparecer atrás dela e bate em sua cabeça com a empunhadura da sua espada, derrubando-a. A multidão explode em aplausos, enquanto os juízes anunciam que o Aaron é o vencedor do quarto bloco, mas tudo o que ele está pensando é como pode dominar e aplicar as habilidades que acabou de ver essa garota usar. Alguns dias se passam e finalmente chega o dia da final do torneio. A Loli vai até pra casa da guilda para acordar o seu pai, insistindo para que ele assista ao torneio com ela, para que possam torcer pelo Aaron e pela Ray. O seu pai nem abre os olhos e diz para ela ir sozinha, pois ele não se importa nada com isso. A Loli tenta provocá-lo, perguntando se ele tem medo de ver o George lá. Finalmente, o Rod concorda em ir. De volta ao torneio, Ray parece estar perdendo a compostura, mexendo as pernas ansiosamente. Olhando para o chão, ela leva um susto quando o Aaron aparece e pergunta se ela está com medo de se enfrentar logo na primeira luta. Isso parece fazer com que ela esqueça os seus medos, e ela tenta acertá-lo, mas o Aaron segura o golpe dela enquanto os juízes anunciam que a primeira luta será entre George, o campeão defensor, e o Aaron, o fenômeno sem classe, que está surpreendendo a todos com a sua jornada invicta até agora. Ele levanta para sair, mas a Ray segura sua mão, desejando-lhe boa sorte. Com isso, o Aaron vai para a arena, onde a Loli grita para ele, dizendo para o nosso prota derrotar o George e destruir o cara em 64 pedaços. Mas no momento em que o Aaron vê o George saindo da arena, ele imediatamente percebe algo errado. Nele cresceu presas e chifres, parecendo que acabou de vender a sua alma para um demônio. Os instintos de Aaron começam a disparar e ele percebe que esse cara pode ser muito perigoso, mas o Rod imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele nota a espada que o George está segurando e avisa para o nosso prota se afastar, pois ele está segurando uma espada com um demônio muito poderoso aprisionado dentro dela. A voz de George parece diferente enquanto ele fala, dizendo que não pensou em como alguém o reconheceria. A Loli fica confusa, já que o George deveria saber quem o Rod é, mas o Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído o cara a esse ponto, o que significa que ele não está mais no controle de nada. O Rod afirma que a espada deveria ser a espada original, usada pelo deus da espada que derrotou o rei demônio, mas antes de morrer o demônio amaldiçoou a espada, o que fez com que ela fosse trancada na realeza. Nisso o demônio sorri, dizendo que foi selado por centenas de anos, mas permaneceu paciente, pois sabia que algum dia alguém viria libertá-lo e tomaria o poder para si. E foi exatamente isso que aconteceu com George. Ele anuncia para todos no estádio que ele é um demônio chamado Gilda, o destruidor da humanidade. E isso faz até a Ray sair da sua posição e afirmar que sempre achou que Gilda fosse apenas um mito, uma lenda para assustar crianças. O demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o planeta inteiro. O caos e o medo se espalham à medida que os cidadãos reconhecem o nome dele e começam a fugir do estádio, causando uma grande correria. No entanto, Gilda adora o som dos humanos gritando por suas vidas e não vai deixar que eles fujam tão facilmente. Ele cria um círculo mágico sob os seus pés, cobrindo todo o estádio com uma cúpula de energia mágica, prendendo todos dentro. Ele ri do horror que está causando, dizendo que os gritos humanos são como música para seus ouvidos e que vai aproveitar isso enquanto os mata. Mas para sua surpresa, o nosso prota nem se move do seu lugar e de fato já está com sua espada desembainhada. Gilda diz para ele correr por sua vida, mas o Aaron responde que está confiante de que pode derrotá-lo, já que o derrotaram uma vez, o que significa que ele não é invencível. Nisso o demônio ri, dizendo que a última vez que foi derrotado foi por um deus da espada e que, conforme as memórias de George, não há mais nenhum deus da espada vivo nesse momento. O Aaron rebate dizendo que ainda há um deus da espada vivo, que é a sua própria mãe, e que ele ainda pode derrotá-lo mesmo sem ser um deus da espada. O monstro não consegue segurar o riso, mas logo a sua risada se interrompe quando o Aaron avança para um ataque, forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar. O Aaron se esquiva dos ataques enquanto o demônio fica parado, chocado, percebendo que esse garoto acabou de usar a técnica de passo divino, que só os deuses da espada podem usar. O nosso Aaron, no entanto, não para e continua usando a técnica, atacando o demônio de múltiplas direções, mas o demônio apenas ri, dizendo que o nosso prota esqueceu de que está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os ataques do nosso prota não estão causando grande dano. Com isso, o demônio pula para cima e acerta o Aaron no ombro, esmagando-o contra o chão, achando que o garoto está acabado. No entanto, ele fica chocado quando a poeira se dissipa e vê que Aaron parece ter absorvido o ataque sem grandes danos, graças ao treinamento com a Ray, e isso faz Gilda hesitar por um momento, mas logo ele parte para um novo ataque. Porém, o nosso prota o desvia calmamente e contra-ataca com a sua própria técnica de quebra infinita, cortando e desferindo golpes no demônio de múltiplas direções, sobrecarregando
chegando com uma série de ataques. Isso faz Gilda ter um déjà vu, já que ele tem certeza de que o Eren está usando todos os ataques de um deus da espada, mas ele não consegue acreditar que um simples garoto possa ser um espadachim desse nível. Porém, antes que ele pudesse bolar um plano, o nosso prota desferiu um golpe forte para acabar de vez com o demônio, que cai no chão em uma nuvem de poeira. Todos na arena comemoram, achando que o Eren derrotou o deus demônio. No entanto, Gilda não estava morto ainda, já que seu corpo real estava na espada, e todo o dano havia sido feito no corpo de George. Ele rapidamente começa a procurar um novo hospedeiro, e imediatamente salta em direção a Rod. O Eren consegue empurrar a Rey para fora do caminho, enquanto Rod pula para a frente da sua filha para protegê-la, mas quando a poeira se dissipa, o Rod está parado lá com a espada demoníaca nas mãos, agarrando a Loli e colocando a lâmina no seu pescoço. O Eren amaldiçoa a si mesmo por não ter percebido que precisava atacar a espada, não o corpo de George, mas já era tarde demais. O demônio diz a Eren que se ele se mover um único centímetro, a Loli estará morta, mas o nosso prota se move livremente, dizendo que ele não pode matar a Loli. Rey não entende porque ele está provocando um demônio literal, mas quando Gilda tenta matar a Loli, a sua mão se recusa a se mover. Eren afirma que Rod é muito mais forte do que George jamais foi, e por isso possuir o Rod não será tão fácil. Rod então crava a espada no chão, libertando a Loli, enquanto Gilda tenta reagir e tomar controle do corpo de Rod. No entanto, Rod é forte demais para ele e consegue se libertar do domínio do demônio. Ele joga a espada em direção a Eren, que a corta em pedaços, destruindo o demônio de uma vez por todas. De volta à guilda, o Rod finalmente recuperou a sua paixão pela esgrima, e graças à fama que o nosso prota trouxe para o grupo, agora é uma fila enorme de novos aprendizes querendo treinar com ele, e os coitados imploram por misericórdia, dizendo que não aguentam mais aquele ritmo insano. Enquanto isso, um dos alunos está escondido atrás de uma parede, tentando escapar do treino, quando Lisa o encontra. Ela pergunta por que ele está enrolando em vez de treinar com os outros, mas o rapaz explica que o Rod está pegando pesado demais, e ele só precisava respirar um pouco. A Lilia admite que o pai realmente ficou mais dedicado à espada depois de conhecer o Eren. O garoto então pergunta onde está o nosso prota, já que ele não apareceu o dia todo. A Lilia conta que o Eren saiu da guilda recentemente e que Helena também se foi, correndo atrás dele. Ela tenta manter a postura, mas acaba chorando, dizendo que não acha justo ele tê-la deixado para trás. Enquanto isso, o nosso prota está a caminho da sua cidade natal. O cocheiro se espanta ao saber que ele venceu o torneio do Deus da Espada em tão pouco tempo na capital e pergunta se ele tem mesmo certeza de que quer ir embora agora, no auge da sua fama, mas o nosso prota responde que já aprendeu tudo que podia ali, não há mais para o que buscar. Além disso, ele quer voltar para casa e testar as suas novas habilidades, pois acredita que com tudo que aprendeu, talvez finalmente consiga derrotar a sua mãe. Na vila natal do Eren, a sua mãe está no jardim colhendo flores quando ele aparece e tenta se aproximar de surpresa, mas sem nem olhar em direção a ele, ela o chama pelo nome, já sabia que o nosso prota estava ali. Ela diz que está feliz em vê-lo e comenta que ele realmente ficou mais forte, já que só percebeu a sua presença quando ele estava bem perto. O Eren vai direto ao ponto, conta que venceu o torneio do Deus da Espada. A mãe fica radiante e diz que também venceu quando tinha a idade dele, mas antes que ele possa desafiá-la para um duelo, ela decide mostrar quem ainda manda e aparece na frente dele em um piscar de olhos, tão rápida que ele nem conseguiu nem reagir. A mãe diz que adoraria lutar com ele, mas que se fizessem isso ali, acabariam destruindo a casa. Então convida o filho para ir até o campo de treino atrás da montanha, e ele aceita na hora. Quando chegam, Farah diz que está animada em ver o quanto o filho cresceu, e já parte para cima dele com um ataque rápido como um raio. Dessa vez o nosso prota consegue reagir, levanta a espada a tempo e bloqueia o golpe. Ele então salta no ar e combina dois ataques, o corte divino e o corte das lâminas gêmeas, mas Farah defende todos com facilidade. Impressionada, ela elogia a criatividade do filho por combinar essas técnicas, mas o nosso prota pergunta qual habilidade ele usou para bloquear tudo aquilo, já que nunca tinha visto nada parecido. A sua mãe apenas sorri e diz que não usou habilidade nenhuma, apenas técnica pura. Observando a mãe, o nosso prota percebe que não precisa depender tanto de habilidades especiais. Às vezes o verdadeiro domínio vem da prática simples. Enquanto isso, na vila, os moradores ouvem barulhos ensurdecedores vindos da floresta. Todos entram em pânico achando que um monstro poderoso está atacando, mas na verdade são apenas Farah e o nosso prota lutando com tudo
tudo que tem. Farah tenta usar a presença divina para deixá-lo mais lento, mas o Eren já dominou essa técnica e ela não surte mais efeito. Surpresa com o quanto o filho evoluiu, ela avisa que agora vai lutar a sério, e ele diz que fará o mesmo. Os dois avançam ao mesmo tempo e se chocam com um ataque supremo, o Infinity Break. Enquanto isso, a Lena também chega de volta à vila, mas não encontra ninguém por perto. Ela vai até a casa dele e bate na porta, mas para sua surpresa, quem abre é uma garotinha. Lena, confusa, acha que deve ser a irmã mais nova do Eren. E então a Lena pergunta se o nosso prota está por perto, mas a garotinha dá uma boa olhada nela e imediatamente fica com ciúmes. Chamando a Lena de coisas que eu não posso dizer, ela tenta bater a porta na cara dela. Nisso, a Lena, sem entender nada, segura a porta aberta e tenta explicar que só quer falar com o nosso prota, mas a menina se recusa a ouvir e diz que ele nunca se interessaria por uma igual ela. Nesse momento, o Eren e a Farah chegam em casa. Farah rapidamente repreende a filha, mandando parar de ser rude com a visita. A menina pergunta quem venceu e Farah responde que o Eren saiu por cima. A Lena fica impressionada, afinal Farah é uma deusa da espada. O Eren modesto diz que só ganhou porque a Farah não treina com a mesma seriedade de antigamente. A sua mãe reclama que ele não devia dizer isso, pois a faz parecer uma velha, e o nosso prota responde dizendo que ela continua bonita demais para isso. Todos riem e vão embora, sentando na mesa para conversar. A sua mãe até quer ouvir sobre as aventuras do Eren na Cidade da Espada, mas o que ela quer realmente saber é como ele e Lena se conheceram, afinal ela adora uma boa história de romance, e eu também, né, não vou julgar. O Eren explica que os dois moraram juntos enquanto ele estava na cidade, o que fez a Farah ficar toda animada, mas a Lena logo esclarece que eles só são companheiros da guilda, nada de coisas indecentes. O nosso prota pergunta o motivo da visita, e a Lena diz que vem entender por que ele abandonou o grupo sem se despedir, e o nosso prota só responde que deixou uma carta de renúncia oficial, mas a Lena insiste que ele poderia ao menos ter dito adeus pessoalmente. Nisso, a sua mãe interrompe, dizendo que acha bonito a Lena se importar tanto, mas Lena explica que na verdade aquela também é sua cidade natal, e que além de ver o Eren, ela veio pedir algo importante. Ela olha para a Farah e pergunta se poderia aceitá-la como uma discípula. A Farah fica surpresa com o pedido, mas antes que possa responder, alguém entra na porta. É Evans. Evans chega aflito, dizendo que ouviu um som terrível vindo do outro lado da montanha e teme que seja um monstro. Farah, sem querer levar bronca, mente e diz que já derrotou um monstro. Aliviado, o Evans relaxa e então nota Lena. Ele demora a reconhecê-la, mas logo comenta como ela está parecida com a sua falecida esposa. Pergunta o que ela tá fazendo ali e Farah brincalhona responde que Lena veio aprender como ser uma boa esposa para o nosso prota. O Evans cai em lágrimas, achando que a filha vai se casar, mas a Lena entra em pânico e explica que só quer treinar espada com a Farah. A deusa dá risada e diz que pode ensinar as duas coisas, lutas e tarefas de casa. A Lena pede ajuda a Evans para convencer a Farah do contrário, mas para sua surpresa ela apoia a ideia, dizendo que desde a morte da esposa sempre se preocupou com o futuro da filha, já que só sabia ensiná-la a lutar. A Farah então garante que cuidará bem da Lena e Evans, satisfeito, se despede. A Lena fica sem entender como a situação saiu totalmente do controle, e enquanto isso o pai de Eren está trancado no escritório, focando apenas nas suas pesquisas de magia, e já tinha ouvido toda a confusão do lado de fora. Quando o nosso prota entra, ele pergunta como o estudo está indo, e o seu pai responde animado que está perto de uma grande descoberta, algo que pode se tornar uma técnica suprema. Logo muda de assunto e pergunta se é verdade que o Eren trouxe uma namorada para casa. O Eren, meio sem graça, diz que ela é mais bela do que fofa, e em seguida revela o motivo da visita. Quer que o pai o ensine magia, mas o homem balança a cabeça e diz que isso é impossível, que o Eren devia desistir. Enquanto isso, Farah está na cozinha tentando ensinar a Lena a cozinhar. A garota promete dar o seu melhor, mas sem nenhuma experiência ela acaba destruindo a mesa com um golpe. A Farah apenas ri, dizendo que elas vão começar do zero. Mais tarde, o Eren e o pai terminam de consertar o estrago, e o Eren pergunta por que ele não usou magia para isso. O seu pai responde que Farah prefere quando ele faz as coisas à mão, mas para agradar o filho, ele pega uma caneta quebrada e a reconstrói com um feitiço. O Eren fica fascinado e pergunta se não poderia tentar aprender também. O pai explica que magia depende de uma quantidade de mana no corpo, e isso não se desenvolve com o treino. O Eren então o lembra que pode ter recuperado mana ao beber uma das poções estranhas na guilda, achando que era um veneno. O pai, surpreso, pede para ele tentar concentrar essa energia, e depois de um tempo, um pequeno brilho azul aparece na palma da mão do Eren. Leon fica emocionado. Aquilo prova que o filho realmente tem mana, ainda que pouca. Exausto, o nosso prota apaga
apaga logo em seguida, e o pai diz que ele vai precisar aumentar a sua reserva mágica antes de lançar qualquer feitiço. No dia seguinte, o Eren vai até uma loja e compra todos os frascos de poção de mana disponíveis, começando um intenso treinamento. 6 meses depois, o seu poder já evoluiu bastante para manter uma esfera de energia nas mãos. O pai o parabeniza e explica que ainda há um longo caminho pela frente. O seu nível de mana equivale ao de uma criança de 10 anos, então entrega a ele um pergaminho com inscrições mágicas, explicando que como ele não tem classe de mago, ele vai precisar memorizar cada feitiço manualmente. Vai ser difícil, mas há uma opção: estudar na cidade da magia. Só que antes disso, ele precisa elevar a sua mana até o mínimo exigido. E assim, meu mano, termina o episódio 6. Se inscreve aí pra não perder o próximo episódio e deixa seu like se você puder. Também, mano, eu te peço humildemente que hype o vídeo se você tiver ali no celular, mano. Ajuda demais ao YouTube entregar o meu conteúdo. E também comenta a palavra aí espada pra eu saber que você é brabo e chegou até o final. Tamo junto e lembre-se, meu mano, o Drezinho Names ama você.